Sean todos muito bem-vindos a uma classe mais. Sou a professora Ana e estaremos juntos nesse período de aulas remotas e vou ajudar vocês com a atividade 6 e 7 da nossa apostila. Bom, mas antes da gente chegar lá, vou me descrever rapidamente para alguns que não podem me ver. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo louro, liso, longo. Estou usando óculos de grau, uma camisa azul escura e calça jeans e alguns acessórios que ajudam um pouquinho, né, a melhorar o visual. Vamos falar um pouco sobre a gramática. Calma, gente, não começa a arrepiar os cabelos, não vai ser nada do outro mundo. A gente às vezes escuta esse nome e já quer sair correndo. Não corre, não. A gente vai falar um pouquinho sobre gramática em contexto. Então a gente hoje vai ver que nem sempre estudar a gramática é ficar gravando regras, ficar conjugando verbos. Também é, mas pode ser mais que isso, pode ser mais prazeroso, pode ser mais legal, pode ser mais intuitivo, mais lógico. Então vamos dar uma olhadinha comigo, vamos fazer um passeio aqui sobre alguns textos e dar uma olhadinha nessa gramática. Muitas vezes, os estudantes sectorizam estes dois elementos, ou seja, a gramática e o contexto. Aí é que está o problema. E pensa que estudar a gramática de uma língua é algo pesado ou difícil. Pesado no sentido de chato, né? Algo difícil, chato. Más allá de gravar reglas y definiciones, se trata de considerar el contexto y la función de comunicación en donde están insertados estos elementos. Veamos, ou seja, mais do que a gente falar de regras ou gravar nomes, por exemplo, a gente vai se centrar no contexto, nessa função de comunicação. E a gente que é falante de português no espanhol, essa bagagem da gente linguística vai ajudar a gente. A ver, eu trouxe uma tirinha do Gaturro mais um e hoje vai ser surra de tirinha do Gaturro. Vocês sabem que eu adoro Gaturro. Acho que vocês vão sair dessas aulas também adorando. E aí a gente vai trabalhar nos pronombres complementos. Mas antes disso, vamos dar uma lidinha lá. Chega lá o dono do Gaturro com uma caixa. Gente, quem tem gato sabe. Caixa de papelão e gato. E aí ele diz assim, el gato es curioso por naturaleza. O Gaturro já está pensando na verdade. Aí ele continua pensando. Quando chega um objeto novo a casa, lo estudia, lo olfatea, ou seja, cheira, lo observa, lo toca, lo pesa, toca, pesa, está estudando completamente esse objeto. Lo muerde, tem que, né, tem um gatinho que vai dar uma mordidinha, e finalmente, ele dá um chutezinho. Não se importa um pouco. Ou seja, gente, quem tem em casa sabe que é exatamente isso que o gato faz. Chegou uma caixinha nova, ele estuda, ele cheira, ele toca, ele pesa, ele faz tudo que você imaginar para no final jogar aquilo pro lado, quando ele já não quer mais. E nem liga para aquilo. Mas aí a gente vai dar uma olhadinha agora nesse contexto. Quando ele fala assim, quando chega um objeto novo a la casa, lo estudia. Quando ele trata esse lo, o que ele estuda? Esse objeto novo, não é isso? Lo olfatea, o que? O que ele está cheirando? Esse objeto novo. Lo observa, também esse objeto novo. Lo toca, lo pesa, lo muerde. Se você for lendo, você vai reparando que todas essas sequências, onde ele utiliza o pronome lo, ele está se tratando desse objeto novo. Agora imaginem vocês, se esse mesmo texto ficasse repetindo, se ele dissesse lá, quando chega um objeto novo a la casa, estudia el objeto nuevo, olfatea el objeto nuevo, observa el objeto nuevo. Nem você ia conseguir chegar ao final dessa tirinha sem ficar entediado, aburrido em espanhol, não é isso? Então a gente aqui já começa a perceber esse pronome complemento, lo. O que ele fez? Ele pegou algo que já foi falado, um referencial que já foi mencionado, e para a gente não ficar repetindo várias vezes, como já é de conhecimento de quem está recebendo essa mensagem, ele vai utilizando esse pronome para evitar essa repetição desnecessária e para ir dando fluidez para esse texto. Vamos dar uma olhadinha nessa mesma atividade lá no texto 2. Esse eu também gosto bastante. Gaturro de novo, gente. O dono do Gaturro vê um rato passando. E aí ele avisa pro Gaturro, um ratão. E aí ele dá uma ordem, olha lá as exclamações.
lembra que espanhol as exclamações também tem que vir no começo de cabeça para baixo? Ele dá a seguinte ordem: cásalo. E aí o gaturro sai correndo atrás do rato e o dono com aquela carinha de expectativa, né? De ver ele caçar o rato. E aí chega a dona do gaturro e pergunta: pero que le dijiste? Ou seja, mas o que você disse a ele? E aí ele com a mão na cabeça: cásalo, cásalo. E olha o que o gaturro está fazendo, gente. Uma cerimônia de casamento. Ele diz lá: e prometem dar-se queso, que é o queijo, a comida, cueva, que é o abrigo, e amor, hasta que la trampera los separe. La trampera é a armadilha, né? A ratoeira. Então, até que a morte, a trampeira, los separe. Quando a gente vê lá, a primeira coisa que acontece nessa tirinha, você já deve ter percebido que é uma confusão. Olha lá, vamos observar a pronunciação destes dois verbos. Eu botei para vocês. Ó, preste atenção no som. Caçar, caçar. Não, professora, você está lendo um só. Não, eu estou lendo os dois. Caçar, caçar. O Z em espanhol, ele tem som de SS. Salvo na Espanha, que aí vai ter aquela linguinha no meio dos dentes, né, que a gente já comentou, que aí não tem tanta essa diferença. Caçar, caçar. Aí tem um pouquinho de diferença, mas o gaturro vem da Argentina, então, na verdade, na Argentina se pronuncia caçar, caçar. Então, voltando para a nossa tirinha, quando o dono fala caçalo, o que o gaturro fez? Uma confusão fonética, e aí ele entendeu casar, de casamento, que daria o mesmo. Casar ele, caçalo. Ok? Então, o humor dessa tirinha consiste justamente nessa confusão fonética que o gaturro fez. E aí a gente também encontra de novo o pronome complemento, olha lá. Caçalo. Quando ele falou caçalo, no sentido de caçar mesmo, que era a expectativa do dono, quem ele deveria ter caçado? Isso aí, o ratão. Então, esse caçalo, esse lo, é um pronome que vai retomar ratão sem repetir esse término desnecessariamente, ok? Nessa mesma atividade a gente tem de novo o gaturro no texto 3, e aí a gente tem um homem com um cachorro grande, rosnando, tá lá, né, o barulhinho dele, e ele pergunta pro dono do gaturro: "Le gusta mi perro?" Primeiro, perro é como se chama o cachorro em espanhol, a gente viu isso também na última aula. E quando ele pergunta "Le gusta mi perro?", ele está perguntando a quem? Ao dono do gaturro, que ele está tratando como usted. Então, esse le gusta a usted, ao senhor, né, o meu cachorro. Aí ele diz, sim, ele gostou do cachorro. Mas olha a cara do gaturro vendo o cachorro bravo do lado dele rosnando. Aí ele dá a seguinte informação: se lo vendo. Bom, o que ele está dizendo para ele? Que ele vende o cachorro, certo? Eu posso vender o cachorro para você. Como é que a gente sabe disso? Porque quando ele fala se lo vendo, esse lo é o cachorro, el perro. Eu vendo o cachorro. Para quem? A usted. Esse se está representando usted. Bom, o gaturro providencialmente na terceira vinheta sai correndo e diz no deje, ou seja, deixa comigo. E aí fica todo mundo parado, sem entender, querendo ver o que ele vai fazer. Bom, na quarta vinheta ele se resolve. Olha o que ele faz, gente. Se lo vendo yo. Ou seja, eu vendo ele, e ele fez também uma brincadeira, porque o verbo vender na primeira pessoa em espanhol também é vendo, e o verbo vendar também é vendo. Então ele foi lá e vendou o cachorro, que realmente foi a maneira mais segura que o gaturro encontrou de lidar com essa situação. É isso. Ali a gente também vê que a gente tem os pronomes evitando essa mesma repetição que a gente já falou, retomando términos antes. Inclusive, se a gente quisesse ali, se fosse una perra, uma cachorra, como é que ficaria a segunda parte da vinheta? Em vez de se lo vendo, seria se la vendo. Esse pronome complemento, ele vai concordando com o termo que ele está retomando. Se fossem cachorros, se los vendo. Se fossem perras, se las vendo. Ok? Então, ele vai concordando de acordo com o referencial que ele tem. Depois de ler os 3 textos, a gente nem precisou gravar a definição, nada, a gente já entendeu para que se usa os pronombres complementos. Como vimos nos textos, os pronombres complementos servem para substituir o nome. Então, eles substituem um termo da frase, da oração. Eles podem representar a personas, hechos, que
são fatos ou coisas já conhecidas por el receptor da mensagem. Importante é que o receptor da mensagem a gente tem que ter mencionado, para a pessoa que está recebendo essa mensagem saber do que se trata. Se eu só falar o pronome complemento sem ter o referencial antes, aí já não faz sentido. Desta forma, se evita a repetição innecessária e se lhe atribui mais fluidez à língua, que foi o que a gente falou lá no primeiro textinho. Tá vendo, gente, como é que a gramática dentro do contexto não é o bicho de 7 cabeças? Aí a gente vai lá para a atividade 6 e a gente vai ver preposições e de novo o Gaturro traz pra gente. Gente, eu não sei se eu gosto mais do Gaturro ou da Ágata. Vocês aí também se decidam depois. Vem o Gaturro todo pulandinho, olha lá, os movimentos, lembram das linhas de movimento? Com a rosa e o coraçãozinho que ele é apaixonado pela Ágata. E olha a cara da Ágata, gente, que não dá moral nenhuma pra ele. E aí ele chega pra ela e começa. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. E aí ele continua. Em, entre, hacia, hasta, para, por, según, sim, sobre, tras. Aí a Ágata já sem nenhuma paciência cruza os braços e diz: no Gaturro, proposición, te pedi que me hagas uma proposición. Olha aí, gente, o que aconteceu nessa tirinha? Proposición, em espanhol, é propor casamento. Então a Ágata, ela imprensou o Gaturro por uma proposição. E o que o Gaturro fez? Trouxe as preposições em espanhol para ela. A Ágata sem paciência nenhuma, mais uma vez com o Gaturro. Bom, aí a gente vai para o texto 2 para dar uma variada, né? Vamos chegar lá na Mafalda. A gente vê lá na primeira vinheta Mafalda e Susanita, e aí a gente vê um morador de rua sentado ali na esquina. E olha o que a Mafalda fala. Me parte el alma ver gente pobre. E a Susanita diz, a mim também. Aí em seguida ela continua no assunto, né? Habría que dar techo, trabalho, proteção e bienestar a los pobres. Ou seja, é uma obrigação a gente dar, né, ao governo, as autoridades, dar teto, garantir trabalho, garantir proteção e bem-estar aos pobres. E aí a Susanita pergunta, para que tanto? Bastaria com esconder-los. E aí, gente, é de impactar mesmo, porque é mais ou menos o que acontece com algumas pessoas, como algumas pessoas pensam que é resolver esse tipo de problema. Mas, para além disso, a gente vai dar uma olhadinha nessa gramática no contexto. Antes da gente seguir com a preposição, a gente já tem ali de novo um presentinho, pronome complemento. Quando ela fala, Susanita, para que tanto? Bastaria com esconder-los. Esconder a quem? Aos pobres, que foi dito antes, isso aí. Então, ele retomou substituindo pobres, ok? Mas ali a gente também tem algumas outras preposições. A gente tem lá, me parte el alma. A mim também, a quem se dirige um sentimento. Esse a me dá uma ideia de direção do sentimento. Habría que dar techo, proteção e bem-estar a los pobres. Olha lá, uma providência a alguém. Olha a ideia de direção de novo. E aí ela pergunta, para que tanto? Esse para me dando uma ideia de finalidade. Para quê? Com que objetivo tudo isso? E aí fala logo em seguida, bastaria com, olha a outra preposição, bastaria com esconder-los, ou seja, seria suficiente. Bastar com quer dizer que é suficiente alguma coisa, ok? Então, quando a gente vê dentro de um texto, dentro do contexto, a gente começa a ter menos medo dessa gramática, ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Bueno, preposición. Se conoce como preposición e não proposición, né? Não vai fazer a confusão do Gaturro. Se conoce como preposición a la parte invariable de la oración. Ou seja, ela não vai para masculino, para feminino, plural, singular, nada disso. Fica sempre do jeito que ela está. Cuyo oficio es denotar la relación entre sí que tienen dos o más palabras o aún términos de una frase. Las preposiciones más usuales son, aí eu tenho uma listinha, que foi a listinha que o Gaturro até leu. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia. Esse hacia é um pouquinho diferente do que a gente tem, então ele vai me indicar uma direção. Okay? Vou hacia a igreja, quer dizer que eu vou passar por ali por perto. Hasta, que é o até, é um ponto final de alguma coisa ou de algum horário. Para, por, según, que é o nosso segundo. Sim, que é o nosso sem alguma coisa. Sobre, tras,
que é depois, tras hacer algo. A gente já vai ver alguns exemplos para ajudar a gente a ver algumas que a gente não conhece. Lá na apostila de vocês, a gente tem um quadrinho parecido com esse, só que ele está mais complexo. Por conta do tempo, eu diminuí ele um pouquinho, só para a gente ter uma ideia. Então, exemplos de las relaciones de sentido, e aí eu botei semântica, que é uma palavra que a gente usa muito quando a gente fala de relação de sentido e aparece em muitos concursos, provas por aí, então é importante vocês se apropriarem desses termos. Então, exemplos de relaciones semânticas que podem denotar algumas preposições de acordo com o contexto. Então, olha só, se eu tenho uma frase assim, vengo de la iglesia, olha lá, é um lugar, né? De onde eu venho, origem desse lugar. Se eu tenho miré hacia la izquierda y lo vi, olhei em direção, me indica um lugar. E se eu tenho trabajaré hasta las 7, olha lá o limite de tempo. Conosco a jugar desde pequena, então esse desde vai me dar uma ideia do tempo. Lo hizo por mim, fez isso por mim, a causa pelo que ele fez, esse por vai me indicar a causa. Lo tomé para dejar de toser, ou seja, eu tomei com essa finalidade para isso. Olha como é que tem valor. As palavras, as preposições não são palavras soltas, elas têm valor. Prefiro estar com minha família, companhia, com quem? Conduce com precaução, modo. Reparem que a mesma preposição, dependendo do contexto, ela pode ter um sentido diferente. Em cima, prefiro estar com minha família, eu estou falando de companhia. Embaixo, quando eu digo conduce com precaução, eu estou falando do modo como se conduz. Átalo com las cuerdas, ou seja, prende ele com as cordas, instrumento, que eu vou usar para isso. Estamos em uma calle, uma rua, sem saída, privação. Okay? Então, esse sem me dá uma ideia de privação de não ter algo. Estou em contra da reforma, oposição, estar contra alguma coisa. Okay? Bueno, recuerden entonces, utilicen siempre el contexto e também seu repertório linguístico. Trazer o português pode te ajudar, os seus conhecimentos, em favor do espanhol, que é uma língua tão parecida, né? Mas também não se engane que não é a mesma coisa não, mas traz, que vai ajudar sem sombra de dúvida. Gramática e interpretação são duas grandes amigas, não se esqueçam disso. Al trabajo e hasta nuestro próximo encontro.